Olá! Hoje nós vamos falar a respeito das orações subordinadas adjetivas. Bem, e o que são as orações subordinadas adjetivas? São aquelas que exercem a função sintática de adjunto adnominal quando ela for restritiva ou de aposto quando ela for explicativa. Geralmente são introduzidas por pronomes relativos: que, quem, qual, onde, cujo. E o período é composto pela oração principal e oração subordinada adjetiva restritiva ou explicativa. Agora, vamos falar um pouco a respeito dos pronomes relativos. Pronome relativo que é o pronome relativo chamado de relativo universal, pois seu emprego é extremamente amplo. Esse pronome pode ser usado para substituir pessoa, objetos, animais que estejam no singular ou no plural. Sintaticamente, o relativo que exerce função sintática. Então, um exemplo. Eu estou vendo um filme. O filme é muito interessante. Quando eu junto as duas orações, fica da seguinte forma: eu estou vendo um filme que é muito interessante. Eu estou vendo um filme, oração principal, que é muito interessante, oração subordinada adjetiva restritiva. Pronome relativo cujo. Este pronome indica posse, algo de alguém. Na montagem do período, deve-se colocá-lo entre o possuidor e o possuído. Alguém, cujo, algo. Exemplo: antipatizei com o rapaz, cuja namorada você conhece. Antipatizei com o rapaz. Você conhece a namorada do rapaz. Então, nós temos aí antipatizei com o rapaz, a oração principal, cuja namorada você conhece, a oração subordinada adjetiva restritiva. O substantivo repetido rapaz possui namorada. Deve-se então usar o pronome relativo cujo, que será colocado entre o possuidor e o possuído. E o pronome relativo onde? Na língua culta, escrita ou falada, onde deve ser limitado aos casos em que há indicação de lugar físico, espacial. Isso é muito importante. Eu utilizo onde quando me refiro a lugar. Não me refiro à pessoa, não me refiro ao objeto, me refiro a um lugar. Quando não houver essa indicação, deve-se preferir o uso de em que, no qual, em suas flexões, na qual, nos quais, nas quais, e nos casos da ideia de causa, efeito ou de conclusão. Então, exemplo: quero uma cidade tranquila onde possa passar alguns dias em paz. Em que, na qual. A oração principal: quero uma cidade tranquila. A oração subordinada adjetiva explicativa: onde possa passar alguns dias em paz. Eu estou me referindo à cidade.
Vivemos em uma época muito difícil, em que a violência gratuita impera. Na qual a violência gratuita impera? Nesse caso, nós não temos um lugar, nós temos um tempo, uma época. Portanto, não vou utilizar onde aí. Vivemos em uma época muito difícil, oração principal, em que a violência gratuita impera. Oração subordinada, adjetiva, explicativa. Bem, as orações subordinadas, adjetivas e explicativas são aquelas separadas por vírgula. Ou seja, as orações subordinadas explicativas, como o próprio nome já indica, explicam melhor ou esclarecem o termo ao qual se referem. Essas orações, elas possuem o valor de aposto. Exemplo: o Sol, vírgula, que é o astro-rei, vírgula, sumiu. O Sol sumiu, oração principal, que é o astro-rei, oração subordinada, adjetiva, explicativa. E as restritivas? Ao contrário das orações explicativas, as orações restritivas restringem ou delimitam o significado de seu antecedente e não são separadas por vírgulas. Elas possuem o valor de adjunto adnominal. Exemplo: o aluno que estuda não teme provas. O aluno não teme provas, a oração principal. Que estuda, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Agora, atenção! As vírgulas, elas podem mudar totalmente o sentido do discurso, o sentido do que eu quero falar. Então, vejamos os dois exemplos. Os políticos que são honestos ganharam as últimas eleições. Os políticos, os quais são honestos, ganharam as últimas eleições. Nós temos aí um período sem vírgulas, o que é um pronome relativo, e há uma oração subordinada adjetiva restritiva, que é que são honestos. Eu estou falando daqueles políticos que são honestos. Eu estou especificando quem são os políticos. Então, somente aqueles políticos ganharam as últimas eleições. Agora, no exemplo posterior, os políticos, vírgula, que são honestos, vírgula, ganharam as últimas eleições. Eu estou aí generalizando, falando que todos os políticos são honestos e todos ganharam as eleições. Então, a inserção de vírgulas, nesse caso, irá mudar totalmente o sentido do período. Agora, há as orações subordinadas adjetivas reduzidas, que são aquelas que não começam por pronome relativo e apresentam o verbo na forma nominal. Essas orações se classificam da mesma forma que as desenvolvidas, sendo necessário observar o sentido da frase. Então, vejamos. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Vi um homem correndo na calçada. Vi um homem que corria na calçada. Correndo na calçada não há pronome relativo, mas há um verbo no gerúndio.
Então, vi um homem é a oração principal. Correndo na calçada, oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Oração subordinada, adjetiva explicativa, reduzida de gerúndio. Exemplo: o pássaro, voando de galho em galho, chamou a nossa atenção. Quando eu desenvolvo a oração, fica da seguinte forma: o pássaro que voava de galho em galho, o pássaro, o qual voava de galho em galho, chamou nossa atenção. Então, temos aí o pássaro chamou nossa atenção, a oração principal, voando de galho em galho, oração subordinada, adjetiva, explicativa, porque ela está entre vírgulas, reduzida de gerúndio. Como nós vimos, o que, pronome relativo, exerce função sintática. E a partir de agora, nós vamos ver quais são as funções sintáticas desse pronome relativo, como elas aparecem. Então, vejamos. Às vezes, o sujeito é representado por um pronome relativo, que, o qual ou quem. Exemplo: o rapaz que telefonou estava preocupado. Temos duas orações. O rapaz estava preocupado que telefonou. Então, a primeira oração, o rapaz estava preocupado. Essa é a oração principal. O sujeito dessa oração é o rapaz. Na segunda oração, há uma oração subordinada adjetiva restritiva. Esse que pode ser transformado em o qual, o rapaz, o qual telefonou. Como eu faço a substituição do pronome relativo? O rapaz telefonou. Quem telefonou? O rapaz. Só que na oração em que há o verbo telefonar, o que, pronome relativo, substitui o rapaz. Portanto, o que é que será o sujeito da oração. Às vezes, o objeto direto é representado por um pronome relativo, que, o qual ou quem. A blusa que você trouxe está rasgada. A blusa a qual você trouxe está rasgada. Há duas orações. A primeira oração, a blusa está rasgada. Oração principal. Que você trouxe é a segunda oração. Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Que você trouxe. Você trouxe a blusa. O que substitui blusa, portanto, exerce a função sintática de objeto direto. Às vezes, o objeto indireto é representado por um pronome relativo, que, o qual, o quem. O bichinho a que me refiro é o gato. Há duas orações. O bichinho é o gato, primeira oração, a oração principal. A que me refiro, segunda oração. Oração
subordinada, adjetiva, restritiva. Refiro-me ao gato. O que, então, substitui gato? Portanto, exerce a função sintática de objeto indireto. Às vezes, o objeto direto preposicionado é representado por um pronome relativo, que, o qual, quem. Deus, a que ele tanto ama, não o abandonou. Há duas orações. Primeira, Deus não o abandonou. A oração principal. A que ele tanto ama. Segunda oração. Oração subordinada, adjetiva, explicativa. A quem ele tanto ama. Ele tanto ama a Deus. Por que é preposicionado? Porque a regência do verbo é transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Entretanto, quando eu tenho Deus, eu amo a Deus. Nesse caso, é um objeto direto preposicionado. O que, então, substitui Deus? Portanto, exerce a função sintática de objeto direto preposicionado. Às vezes, o predicativo do sujeito é representado por um pronome relativo, que, o qual ou quem. A pessoa que ele é atualmente encanta a todos nós. Primeira oração. A pessoa encanta a todos nós. Essa é a oração principal. Que ele é atualmente é a segunda oração. Oração subordinada, adjetiva restritiva. Ele é a pessoa atualmente. O que substitui pessoa, portanto, exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Às vezes, o complemento nominal é representado por um pronome relativo, que, o qual, quem. O trabalho a que fizeram referência foi premiado. Duas orações. Primeira, o trabalho foi premiado. Primeira oração, oração principal. A que fizeram referência. A segunda oração, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Quem faz referência a alguém ou a algo. Fizeram referência ao trabalho. Ao trabalho complementa o nome referência. Então, o que substitui trabalho? Portanto, exerce a função sintática de complemento nominal. Às vezes, o adjunto adverbial é representado por um pronome relativo, que, o qual, quem. Estava molhado o campo em que jogamos. Estava molhado o campo no qual jogamos. Há duas orações. Primeira, estava molhado o campo. Oração principal. Segunda oração, em que jogamos. Essa oração é uma oração subordinada, adjetiva restritiva. Quem joga, joga em algum lugar. Jogamos no campo. Esse que, então, substitui campo. Portanto, exerce a função sintática de adjunto adverbial de
lugar. Às vezes, o agente da passiva é representado por um pronome relativo, que, o qual, quem. O ônibus, porque ele foi atropelado, é de outro estado. Há duas orações. Primeira, o ônibus é de outro estado. Essa é a oração principal. Porque ele foi atropelado. É a segunda oração. Oração subordinada adjetiva restritiva. Porque ele foi atropelado pelo ônibus. O que, então, substitui ônibus. Portanto, exerce a função sintática de agente da passiva. Bem, muito obrigada. Espero que tenham entendido e até a próxima aula.